Recentemente eu completei 27 anos de idade e na semana do meu aniversário eu me vi tomado por uma série de questionamentos a respeito da minha vida. Uma reflexão profunda a respeito do que aconteceu, a respeito do que não aconteceu, do que deu certo, do que não deu. Eu tenho que ser sincero com você que muitas vezes a gente tem que lidar com o sentimento da frustração, porque a gente tem planos, metas, objetivos que nem sempre se cumprem da maneira qual a gente espera ou e principalmente no tempo qual a gente determina. Então eu sempre trago comigo essa reflexão pessoal, todo aniversário que eu completo, que eu celebro, é também tempo de muita reflexão. E assim como tem sido em algumas comemorações passadas, eu sempre tenho essa reflexão pessoal e o questionamento do porquê determinadas coisas ainda não se concretizaram na minha vida, principalmente pelo fato de ter promessas de Deus em relação a isso e por não conseguir ver essas coisas acontecendo e avançando. E é nesse momento que a gente acaba sendo tomado por um sentimento de incerteza, de frustração. E como eu vivi isso recentemente, tem mais ou menos uns 15, 20 dias, eu decidi ligar a câmera aqui e trazer um pouquinho daquilo que eu vivi, daquilo que eu tenho vivido nessas últimas semanas e quem sabe também conseguir trazer uma resposta, um ponto de alívio e paz para o seu coração. E é muito interessante porque no começo do ano, final do ano passado, começo do ano, eu realizei a leitura desse livro aqui, que é O Problema da Dor, do C.S. Lewis, onde ele trata o seguinte assunto, né? Se Deus é todo poderoso, por que então acontece tanto sofrimento no mundo? É claro que ele vai abordar isso aqui de forma muito filosófica, profunda, teológica, e vai também trazer aqui o sofrimento como sendo algo mais geral, no contexto mundo, vida humana e tudo aquilo que a gente já viveu de sofrimento na história. Porém, eu também consigo extrair um pouco daquilo que ele diz e trazer para a minha vida de forma geral, porque nós também, como seres individuais, com as nossas histórias individuais, também passamos por determinados desertos. E aí sempre vem aquele questionamento do porquê será que Deus permite que isso aconteça em nós? E essa é uma reflexão que muitas pessoas têm e a gente sempre se questiona também o porquê que não aconteceu ainda a promessa que o próprio Senhor nos fez. É por isso que a gente se frustra muito. E é muito interessante porque depois da leitura desse livro, eu fiz aniversário e eu tive toda essa reflexão, todo esse filtro do que não deu certo, do que não avançou. E naquela mesma semana eu estava realizando a leitura com o meu irmão do livro de 1 Samuel, aqui na Bíblia. E a gente sabe que ali da metade do livro, mais um pouquinho pro final dos últimos capítulos, a gente começa a ler a história de Davi. E Davi, ele era um jovem que pastoreava as ovelhas do seu pai, da sua família, e que em determinado momento, num dia comum, acaba sendo ungido por Samuel como o rei de Israel. E aí eu lembro que enquanto eu realizava a leitura com meu irmão, eu entendia que aquilo era uma resposta de Deus para minha vida, sabe? Porque naquele momento de comemorar mais um ano de vida, mas de também se sentir frustrado por coisas que não deram certo, eu entendia que a vida ela funciona dessa forma e que os processos pelos quais a gente tem que viver e passar, que muitas vezes vai trazer uma certa dor, um certo sofrimento, são na verdade para nos preparar e para nos capacitar. Por mais difícil que seja entender isso, nós precisamos compreender que Deus é onipotente, onipresente, onisciente e Ele continua no controle de todas as coisas, entendendo, claro, o que é o melhor para nós. Então eu lembro que na semana do meu aniversário, quando eu li esses capítulos falando sobre a história de Davi, conversando com meu irmão, eu sempre trazia muito à tona a questão de que ele era ungido rei de Israel, mas ele ainda não era rei. Ele ainda não estava vendo a promessa concretizada diante de si. E talvez no momento que ele derrota Golias e se torna comandante do exército de Saul, tendo várias vitórias militares, ali Davi pode ter pensado que a promessa iria se concretizar, inclusive casando com a filha do rei. Mas de repente tudo muda. Ele se vê como um foragido, tendo que se esconder em cavernas, com pessoas que também haviam sido rejeitadas e tendo que passar anos e anos até para que pudesse ver realmente a promessa de ser rei de Israel se tornando uma realidade na vida dele. Então, a partir daquela leitura, eu tive uma reflexão profunda de que sim, é necessário a gente passar por esses períodos. Não perguntemos o porquê, até mesmo porque eu não tenho a resposta. Às vezes eu olho para mim e eu falo, não, eu estou pronto para viver a promessa, eu já consigo, eu tenho capacidade para isso. Mas as coisas funcionam assim. Talvez seja necessário uma dependência nesse momento, ou talvez seja necessário que esse propósito, esse objetivo, essa promessa não se cumpra agora para que você foque em outras áreas, para que você consiga destinar tempo em outros lugares também, e no final sempre entendendo que Deus
ainda está no controle de todas as coisas. Como eu disse, não é fácil a gente lidar com essa verdade, de que existe um tempo a ser vivido, um processo a ser vivenciado, de que no final isso vai fazer bem pra gente. Mas eu te convido, se você está passando por esse tempo de frustração, por esse tempo de dúvidas, incertezas, o medo do que virá, eu te convido a ler a história dos homens da Bíblia. Eu falei de Davi porque foi a história que eu li nesse momento de tantas incertezas que tive, mas a gente tem tantas outras histórias de homens que confiaram em Deus. A gente tem o próprio povo, Moisés, que passa ali tantos anos caminhando em meio deserto, que nem vê no final, nem pode colocar os pés na terra prometida, mas que continua crendo que Deus estava conduzindo eles para o melhor. Nós temos Sadraque, Mesaque e Abednego, que são lançados em meia fornalha ardente, e eles se entregam por completo, crendo que Deus ainda havia de encontrar uma saída para aquela solução que parecia ser impossível. A gente vê o próprio ministério de Jesus Cristo e tantos outros exemplos de homens que tiveram que passar por processos que realmente são semelhantes a uma prensa. É a prensa da azeitona que extrai o óleo, que extrai o azeite, como o extrato principal desse processo que é difícil, mas que no final vale a pena. Então eu espero que você reflita sobre a história dos homens da Bíblia, que você reflita sobre a história de homens cristãos que continuaram, perseveraram e entenderam que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E que no final, a dor, o sofrimento, tem um propósito real de nos amadurecer e de principalmente cumprir a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que Ele traga paz ao seu coração e que você possa continuar crendo, querendo estar no controle de todas as coisas e de que no final tudo vai dar certo para a glória dele. Até mais.